Olá, meus amigos, tudo bem? Muito obrigado pelas curtidas, pelos compartilhamentos e por seguirem o canal. Hoje eu vou comentar uma questão da banca Fundação Dom Sintra. É uma questão de reescritura de frases, mas vocês vão perceber que o conteúdo dentro dela existe concordância verbal. Vocês vão ver, tá? E vale ressaltar que este conteúdo cai em qualquer concurso, beleza? Vamos lá. Questão de número 6. No segmento podia haver modificações. Percebam que a banca não colocou podiam haver modificações. Gravem uma coisa, podia haver é uma locução verbal. E o verbo principal é o verbo haver, está no infinitivo. Vale ressaltar que o verbo principal dentro da locução verbal é sempre o último verbo. E ele vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Voltando, quando o verbo principal for impessoal, ele transmitirá sua impessoalidade para o verbo auxiliar, que é o verbo que vem antes. E toda a locução verbal deverá permanecer no singular. Então é por isso que aqui está, podia haver modificações, porque o verbo principal é impessoal e a locução verbal terá de ficar no singular. Aí a banca diz, avançando mais um pouco, a forma de reescritura, sem alterar o sentido, está correta na alternativa. Vejamos as opções. Letra A, podiam haver umas modificações. Errado. Eu não posso flexionar o verbo auxiliar, dizer podiam haver, porque o verbo principal é impessoal. Então a letra A está incorreta. Já vou passar para B. Podiam haver modificações, mais um erro. Então a letra B está errada, pelo mesmo motivo da letra A. Então já vou eliminar a B. Vamos para a letra C. Podia existir modificações. Espera aí. Neste caso, o verbo principal é o verbo existir. A gramática normativa não diz que o verbo existir é impessoal. O verbo existir tem sujeito. Então, neste caso, eu deveria flexionar o verbo auxiliar. Então, podiam existir o quê? Modificações. Beleza? Este assunto é muito importante, meus amigos. Inclusive, ontem houve concurso para a Prefeitura de Cachoeira de Macacu, banca IBAN, e lá estava o verbo haver como sentido de existir. Neste caso, ele deve permanecer no singular, porque ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. E dentro da locução verbal, ele faz com que o verbo auxiliar fique no singular. Vale ressaltar ainda que ele dá origem a um objeto direto. Caiu isso ontem no concurso aqui de Cachoeira de Macacu. Vamos voltar à questão. O gabarito é a letra D. Podiam existir modificações. Vejamos que, neste caso, a locução verbal está no plural, houve flexão no verbo auxiliar, para concordar com o sujeito modificações. Avançando mais um pouco, nós percebemos que a outra oração, a escalação permanecia. O que permanecia? A escalação. E o verbo está concordando com o núcleo do sujeito. Na letra E, nós temos podia haver modificações. Esse trecho está correto, porque o verbo principal é impessoal e a locução verbal tem de ficar no singular. Mas lá no finalzinho há um erro. A escalação permanecia? Não. O verbo deveria estar no singular para concordar com o núcleo do sujeito, escalação. Então, o gabarito é a letra D. Vale ressaltar que, quando houver questão com locuções verbais envolvendo o verbo haver ou o verbo existir, pensem da seguinte forma. Quando o verbo principal for o existir, a locução verbal poderá ir para o plural, concordando com o sujeito. Mas quando o verbo principal for o verbo haver com o sentido de existir, esta locução deverá ser usada somente no singular. Beleza? Um ótimo dia a todos sem crase.